Olá, povo! Antes de falar sobre o que é a sala de aula invertida, eu vou falar um pouquinho sobre como foi que eu decidi pesquisar sobre ela. A minha ideia, desde que eu entrei no mestrado, sempre foi pesquisar alguma coisa relacionada com videoaulas. Isso porque, há alguns anos, eu gravei algumas a convite de um dos colégios onde eu trabalhava, para serem usadas pelos alunos de lá. Vários dos alunos que passaram a usar essas videoaulas melhoraram muito, tanto em rendimento, ou seja, as notas, quanto em comportamento em sala de aula, o comprometimento e a participação. Quando o aluno ia estudar e percebia que algo não tinha ficado claro, ele assistia às videoaulas, que funcionavam como complemento das aulas, como revisão. Até então eu nem imaginava outro jeito de usá-las. Depois disso, em alguns momentos de divagação, eu ficava pensando em outras formas, mas eu nunca tinha ouvido falar em sala de aula invertida. Na verdade, eu já tinha pensado nela, eu só não sabia que alguém já tinha pensado antes e até dado um nome. Foi durante o mestrado que eu conheci a sala de aula invertida, na disciplina Fundamentos da Tecnologia Educacional, do professor Maurício Capobianco Lopes, que mais tarde viria a se tornar o meu orientador nesta dissertação. Foi num minicurso ministrado online por Adolfo Tanzineto, um dos organizadores do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Tá, mas ensino híbrido? O que isso tem a ver com sala de aula invertida? É que alguns autores consideram a sala de aula invertida como uma modalidade de ensino híbrido, que pode ser considerado como aquele que mistura características típicas do ensino presencial, como a interação dos alunos com os colegas e com o professor, e características do ensino à distância, como o controle do aluno sobre o próprio ritmo, tempo e local de estudo. Foi a partir de 2007 que a sala de aula invertida começou a ficar conhecida, com Aaron Sams e Jonathan Bergman, professores de Química de uma escola de ensino médio do estado do Colorado, interior dos Estados Unidos. Eles escreveram o livro Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem. É um livro pequeno, 100 páginas mais ou menos, e uma leitura agradável, que eu recomendo. Tá, e como é que funciona essa tal de sala de aula invertida? É basicamente assim. Em vez de o professor explicar o conteúdo em sala, para depois o aluno estudar e fazer exercícios em casa, a gente inverte essa lógica. A explicação do conteúdo passa a acontecer em casa, por meio das videoaulas. E na sala de aula, o aluno vai fazer os exercícios e tirar dúvidas, trocar ideias com o professor e com os colegas. E qual é a vantagem disso? Bom, primeiro, todas as vantagens que eu já disse lá no vídeo sobre as videoaulas. Tem o respeito ao ritmo de aprendizagem de cada aluno, ninguém se incomoda com os colegas atrapalhando enquanto tenta prestar atenção no que o professor fala, pode assistir a aula de novo ou voltar ao vídeo tantas vezes quantas achar necessário. E a aula presencial rende mais. Se cada aluno tiver visto o conteúdo antes, o tempo da aula pode ser mais bem aproveitado. Sabe aquelas dúvidas que surgem quando o aluno está fazendo exercícios e precisa de ajuda? Pois é. Se os exercícios forem resolvidos em sala de aula, essa ajuda acontece na hora que o aluno precisa, seja pelo próprio professor ou por um colega. Também dá para aprofundar alguns conceitos de forma que, dependendo da carga horária, não seria possível se o tempo da aula tivesse que ser usado também para explicar os conceitos mais básicos. Nossa, que maravilha! Só tem vantagem então, né? Não, nem tanto. Para isso funcionar, os alunos têm que ter assistido às videoaulas antes da aula, senão nada feito. E será que eles assistem? Normalmente os alunos não estudam em casa nem depois da aula, só na véspera da prova, e olhe lá. A esperança é que o uso de videoaulas, em vez da leitura do livro, por exemplo, seja suficientemente atrativa para o aluno, o que nem sempre acontece. Por isso, é importante que o professor conheça bem os seus alunos e que consiga convencê-los a comprar essa ideia. Afinal, se tudo der certo, eles serão os maiores beneficiados. Se o professor conseguir mostrar isso, tem tudo para fazer funcionar e trazer ótimos resultados.